E aí, pessoal? Hoje à noite vamos mergulhar em um universo que parece saído de um pesadelo bizarro, as leis medievais que, para nós, soam como piadas de mau gosto, mas que, na época dos castelos, pestes e banhos anuais, faziam todo sentido, pelo menos para quem as criou. Antes de se acomodar, porém, faça um favor a si mesmo. Se gostar desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva. Mas só se realmente curtir, hein? Nada de comentar de onde está assistindo ou que horas são aí. O que importa é saber que temos gente do mundo todo nessa jornada conosco. Agora apague as luzes, ligue o ventilador para fazer aquele barulhinho de fundo e relaxe. Vamos embarcar nessa viagem no tempo. Imagine acordar, ou melhor, emergir de um monte de palha que mal merece o nome de cama e pensar: será que hoje consigo parecer menos um mendigo que acabou de sair de um pântano? Você olha para aquela faixa de pele que comprou no mercado, sonhando em entrar na vila como um verdadeiro influencer da Idade Média. Mas notícias. Parabéns! Você acabou de infringir a lei. Naquele tempo, moda não era questão de gosto, era questão de poder. Conheça as leis suntuárias, regras que basicamente diziam: vista seu status social como um uniforme. E era literal. Se você era um camponês, só lhe restava a lã áspera, marrom terra, tão irritante que fazia até o mais devoto duvidar da existência divina. Enquanto isso, a nobreza desfilava em sedas que brilhavam como se tivessem sido tecidas com o sangue de um unicórnio. Ousar imitar? Prepare-se para multas, humilhação pública ou, pior, uma cela úmida onde ratos roeriam suas botas enquanto você apodrecia, tudo porque seu manto parecia demais aristocrático. E não para por aí. A elite não apenas proibia cores aleatórias, elas eram meticulosamente regulamentadas. Roxo? Só para reis. Peles de arminho? Apenas para quem tinha títulos mais longos que a lista de impostos que você devia. Até os sapatos tinham regras. Os ricos usavam poulaines, aqueles calçados pontudos e ridículos que precisavam ser amarrados nos joelhos para não tropeçar. Você, pobre mortal, ficava com algo que lembrava pés humanos, prático, sem graça e sem nenhum estilo. A lógica por trás desse absurdo? Manter os ricos visivelmente ricos. Se você parecesse muito com eles, toda a frágil hierarquia desmoronaria. Imagine a cena: um nobre confundido com o servo que limpa o chiqueiro dos porcos. Um escândalo. Sem contar o lado econômico, a nobreza não queria que os camponeses gastassem seu suado dinheiro em cachecóis de seda quando poderiam pagar aluguéis, tributos ou propinas para não serem enforcados. Vestir-se bem era considerado um roubo, o roubo da dignidade nobiliárquia. Então você se arruma com seu saco de estopa regulamentar e sai para enfrentar o mundo, tão infeliz quanto a lei determinava. Porque, na Idade Média, o maior crime não era rebelião, heresia ou até mesmo furto. Era a audácia de parecer próspero enquanto afundava até os joelhos na lama. A noite cai. Você se senta junto à fogueira, saboreando os únicos minutos de calor do dia, quando de repente soa o sino da cidade. Não, não é o jantar. É a versão medieval do seu senhorio avisando: chega de diversão. Era o toque de recolher, ou couvre-feu, expressão que vem do francês encubra-o-fogo. Ao ouvir aquele som, você era obrigado a apagar as chamas, soprar as velas e mergulhar sua vida na escuridão. Não por preocupação com seu descanso, mas porque a cidade inteira era feita de madeira, palha e pura inflamabilidade. Bastava um distraído deixar uma vela acesa para tudo virar cinzas. A regra, embora dura, fazia sentido na prática, porém, significava que você tropeçava no escuro, esbarrava em baldes e pisava em poças que preferia acreditar serem só água. Esqueça ler, você nem sabia ler. Costurar ou trabalhar depois do pôr do sol. Só se gostasse de espetar os dedos no breu. Não havia vida noturna para você. Já a nobreza, é claro, vivia em outro planeta, casas de pedra, criados e um risco de incêndio muito menor. Eles podiam manter suas lareiras acesas à vontade, enquanto você era obrigado a deitar ao som de um sino que lembrava: seu tempo não era seu. E se fosse pego com uma vela acesa fora de hora? A multa custaria mais que uma semana de trabalho. O sino não era só sobre segurança. A escuridão mantinha as pessoas trancafiadas, reduzindo brigas de bêbados e furtos. Era a maneira do governo dizer: não conseguimos acabar com o crime, mas podemos fazer você ter medo de sair de casa.
Então você fica deitado em sua cama de palha, ouvindo ratos roendo as vigas e os vizinhos roncarem do outro lado da parede fina, tudo porque alguém decidiu que a melhor forma de salvar a cidade era tratar todos como crianças que precisam de hora para dormir. Não era exatamente divertido. Mas quem sabe esse toque de recolher não salvou mais de um burgo das chamas? Só não esqueça, quando apagar sua vela hoje, lembre-se que essa lei não existia porque você era irresponsável, mas porque alguém, em algum lugar, com certeza era. Você acorda faminto, sonhando com um naco de carne de porco assada, quem sabe um pedaço de boi suculento. Entra na cozinha, ou melhor, no único cômodo onde sua família inteira vive e a realidade o esmurra. Sexta-feira. Novamente sem carne. Bem-vindo ao mundo das leis alimentícias medievais, cortesia da Igreja. Quase metade do ano, carne era proibida. Sextas-feiras, Quaresma, Advento, uma enxurrada de santos dos quais você nem ouvirá falar. Tudo isso significava uma coisa: peixe. Mais peixe. Sempre peixe. Esqueça o bacon, lhe era hora de mais arenque salgado. O discurso oficial? Espiritualidade, moderação, sacrifício. A verdade nua e crua? Não devore todas as galinhas antes do inverno. Absurdo? Não tanto. O gado era valioso, arava a terra, dava leite, couro. Se todos abatessem suas vacas ao primeiro sinal de fome, a agricultura entraria em colapso mais rápido que seu ânimo ao ver mais um prato de peixe seco. Essas regras ajudavam a preservar os rebanhos, impulsionavam a pesca e mantinham uma ordem precária em um mundo onde uma colheita ruim podia significar fome para todos. Mas isso não tornava a vida mais saborosa. Imagine trabalhar 12 horas no campo e chegar em casa para encarar um peixe salgado que parecia tão decepcionado quanto você. Enquanto isso, os ricos desfrutavam de enguias, esturjões, carnes preparadas com esmero por cozinheiros talentosos. Você, mais uma vez, mastigava um carpa azeda com gosto de lama. Claro, a gente sempre acha um jeito. Contrabandistas vendiam carne nos dias proibidos. Camponeses assavam frangos às escondidas. Mas se fosse pego? Multas, humilhação pública ou penitência, horas em pé na igreja, sob olhares condenatórios, como se você pessoalmente tivesse condenado suas almas. O irônico é que essas restrições moldaram economias inteiras. Cidades enriqueceram com o comércio de peixe, mosteiros monopolizavam o sal, e cozinheiros inventavam pratos criativos com grãos e legumes. Então, enquanto engolia seu 47º arenque, console-se, seu sofrimento tinha um propósito maior. Mas nenhuma lei do mundo consegue fazer peixe saber como bacon. E aí está a verdadeira tragédia. Você está faminto. Sua família está faminta. A sopa de repolho que vocês comem há uma semana tem gosto de desespero líquido. De repente, vê um coelho pulando no bosque, gordinho, como se pedisse para ser o jantar. Perfeito. Não ponto que aquele coelho pertence ao seu senhor, assim como tudo ao redor. As florestas, os veados, os javalis selvagens, tudo dele. Bem-vindo às leis de caça medievais. Caçar seu próprio jantar sem permissão? Crime. As matas não eram bem comum. Eram reservas privadas de caça. E seu lorde não tinha a menor intenção de dividir. Pouco importava que você estivesse roendo nabos como um bode desesperado. Ele quer carne de veado no seu banquete e você nem foi convidado. Se te pegarem, vira caçador furtivo. A punição? Quase tão severa quanto um assassinato. No melhor dos casos, uma multa que você nunca pagaria. No pior, uma mão decepada. No pior de todos, a forca. Imagine ser enforcado pelo equivalente medieval a um nugget de frango. A nobreza não protegia apenas a comida, ela exibia poder. A caça não era lazer, era teatro de status. Você devia aplaudir educadamente enquanto seu senhor abatia servos que você nem podia tocar. Mas os camponeses caçavam mesmo assim. A fome é um argumento persuasivo, e coelhos se reproduzem mais rápido do que os carrascos conseguem trabalhar. Vilarejos inteiros se organizavam em tocas noturnas, com redes e cacetes. Não era só sobre comer, era uma vingança silenciosa contra o sistema. Só que, se te pegassem, seu lorde não acharia graça na sua astúcia. A ironia.
Enquanto você arrisca a vida por um coelho, a nobreza massacra centenas de animais só pelo espetáculo. Não por fome, mas para provar quem manda. E aí você volta para casa com o estômago vazio, sonhando com um coelho assado que nunca provará, porque na Europa medieval a sobrevivência não dependia de habilidade, mas de lembrar que até a natureza selvagem tinha mais direitos que você. Agora te acusam de roubar um pão. Você roubou. Não importa. Na Idade Média, a verdade não se provava com evidências ou testemunhas. Ela se provava por Deus. E Deus, aparentemente, fazia bico como apresentador de reality show. Bem-vindo ao juízo de Deus, provas por ordalha, justiça com a sutileza de um martelo. A lógica era simples: se fosse inocente, Deus te protegeria. Se culpado, te deixaria queimar, afogar ou sangrar. Soa justo, até você lembrar que a Europa medieval estava cheia de inocentes com azar de sobra. Tome a prova do fogo. O juiz te entrega uma barra de ferro em brasa e diz: ande 3 passos. Você anda. A pele chiando como bacon na frigideira. Depois, enfaixam sua mão e esperam 3 dias. Se sarar bem, parabéns, é inocente. Se infeccionar e sem sabão ou antibióticos, isso era certo, culpado. Aproveite o castigo. Ou talvez você ganhe a prova da água, amarram suas mãos e te jogam no lago. Se afundar, é inocente, embora já esteja morto no fundo. Se boiar, culpado. A lógica? A água pura rejeitaria os mentirosos. Só quem nunca ouviu falar de ciência poderia inventar uma regra dessas. E tinha a prova por duelo. Alguém te acusa de um crime, e em vez de advogados, vocês dois pegam espadas e se esfaqueiam. Deus escolherá o vencedor, diziam. Soa nobre, até você perceber que seu oponente tem 2 metros de altura e treina desde criança, enquanto você passa os dias cavando batatas. Adivinhe em quem Deus está torcendo hoje. Para ser justo, nem sempre levavam essas provas ao pé da letra. Sacerdotes às vezes interpretavam os resultados com certa flexibilidade, afinal, matar muita gente atrapalhava a arrecadação de dízimos. A Igreja até proibiu as ordalhas no século X, parcialmente porque queimar a mão de alguém e torcer para dar certo não era um sistema jurídico muito confiável. Mas por séculos, a justiça dependia não da sua honestidade, mas da sua capacidade de sobreviver a truques medievais com fogo e água. Da próxima vez que reclamar de um júri, lembre-se, pelo menos não te obrigam a segurar ferro em brasa e torcer para Deus gostar da sua pele. Domingo de manhã. Você gostaria de dormir, mas os sinos da igreja badalam como se alguém estivesse batendo uma frigideira em uma vaca. Você se arrasta até a missa, porque se não for, arrisca multa, penitência ou, pior, fofocas, que em uma aldeia medieval se espalham mais rápido que a peste. E aí vem a regra principal: depois da missa, você não pode trabalhar. Nada de arar, tecer ou consertar o telhado que vaza direto na sua sopa. A lógica é clara: domingo é dia de Deus, não seu. Você deve descansar, refletir e evitar o pecado. Soa bem, até você perceber que seu senhorio não liga para o seu descanso. Ele ainda espera o aluguel, e as ervas daninhas no campo não sabem que hoje é feriado. A igreja, na verdade, não fazia isso só por devoção. Um dia de folga por semana salvava camponeses da morte por exaustão. No mundo onde as férias significavam desmaiar na lama, o domingo era a única chance de não cair morto no campo. Um departamento de RH medieval disfarçado de mandamento divino. Claro, descanso é relativo. Você não relaxa com vinho e queijo, mas fica 2 horas ouvindo uma pregação em latim que não entende, seguida de orações intermináveis. Talvez consiga cochilar, até o padre lembrar que a preguiça também é pecado. Em resumo, domingo te dava 2 opções: tédio sagrado ou preguiça pecaminosa. Havia exceções, é claro. A nobreza caçava, os servos trabalhavam, e emergências como incêndios ou partos não contavam. Mas se você resolver capinar o jardim às escondidas, alguém delata: eis que você está ali, bocejando na igreja, enquanto o padre te humilha diante de toda a aldeia. A regra fazia sentido. Sem ela, os senhores fariam os camponeses trabalharem 7 dias por semana, até caírem mortos. O domingo era uma pequena barreira entre o trabalho infinito e a morte inevitável. Então você volta para casa depois da missa, come mingau frio e encara a parede. Parabéns!
Você sobreviveu a mais um domingo sem ofender ninguém, ou quase. Agora você decidiu que está farto de plantar lama e comer repolho. Quer ser artesão, padeiro, ferreiro, tecelão? Ótima ideia, mas não pode simplesmente começar. Primeiro, precisa da bênção do clã mafioso medieval, a guilda. As guildas controlavam tudo. Quer assar pão? Entre para a guilda dos padeiros. Quer ferrar cavalos? Guilda dos ferreiros. Provavelmente até havia uma guilda separada para esculpir colheres de madeira. Trabalhar fora do sistema? Multa, expulsão ou, às vezes, uma surra de cortesia para lembrá-lo das regras. Entrar não era fácil. Primeiro, você passava anos como aprendiz, trabalhando quase de graça pelo conhecimento. Depois, virava oficial, ganhando um pouco mais, mas ainda sob o controle da guilda. Só após criar uma obra-prima, um exemplo perfeito da sua habilidade, poderia solicitar o título de mestre. E quem julgaria seu trabalho? Os mesmos mestres que não tinham o menor interesse em aumentar a concorrência. Familiar, não? À primeira vista, o sistema era asfixiante. Mas fazia sentido. As guildas garantiam padrões de qualidade para que as pessoas não morressem por pão estragado, armaduras que desmontavam no primeiro golpe ou telhados que desabavam na primeira chuva. Elas regulavam preços para evitar o caos no mercado e protegiam seus membros da concorrência desleal. Menos nobre, mas eficiente. O problema para você? Sem a guilda, não pode vender. Arrisca virar aquele coitado que abriu uma padaria barata e acabou com a fornalha destruída pelos inspetores da guilda. Na Idade Média, as avaliações de negócios não eram feitas com estrelas, eram feitas com tijolos pela janela. Por outro lado, as guildas ofereciam proteção, treinamento e voz nas decisões da cidade. Se você estava dentro, era parte do sistema. Se não, era só mais um camponês com um martelo. Então você engole o orgulho, varre o chão por anos e torce para que, um dia, sua obra-prima não seja rejeitada, porque na Idade Média, você não seguia sua vocação. Você seguia a guilda. E a guilda não tinha relógio. Você nem sabia o que era isso. Seu tempo era ditado pelos sinos da igreja local. E eles não se calavam. Tocavam para acordar. Tocavam para chamar a oração. Tocavam para o trabalho, para o descanso, para o almoço e para dormir. A torre medieval era, basicamente, aquele pai chato que não deixa você bater a porta e sair correndo. Imagine, você está no campo, o trabalho flui, e de repente din-dan, hora da prece. Você murmura algumas palavras, volta ao arado, mas din-dan-dan, meio-dia. Hora do almoço, pão, cebola e decepção. Poucas horas depois, quando finalmente encontra um ritmo, badum, vésperas, e lá vai você de novo. Os sinos não comandavam só a religião. Eles ditavam a vida urbana, abertura do mercado, toque de recolher, incêndio, ataque inimigo, morte de um nobre, sempre os sinos. Eram as notificações push medievais. Altas, insistentes e sem opção de silenciá-las. O pior é que você não tinha escolha. Quem decidia quando tocar era o padre ou o conselho da cidade. Você só obedecia. Chegou tarde? Todos sabem, porque perdeu os sinos da manhã. Saiu cedo? Todos sabem, porque o sino ainda não soou. Não foi à missa? Os sinos te entregaram. Em teoria, eles davam ordem a um mundo sem relógios ou alfabetização. A maioria não sabia ler um calendário, muito menos contar horas. O som dos sinos organizava o caos. Mas para você, isso significava que a vida virava um condicionamento pavloviano, 6 séculos antes de Pavlov. Você segue adiante, os ouvidos zumbindo, enquanto sua existência é fragmentada em pedaços pelos badalados. Porque na Idade Média você não perguntava que horas eram. Você esperava os sinos te dizerem quem você era, onde deveria estar e o quão pouco controle tinha sobre tudo isso. Você fede. Todo mundo fede. É a Idade Média. Então, quando finalmente junta algumas moedas no vilarejo para visitar a casa de banhos local, você pensa, talvez, desta vez, saia daí cheirando menos como um bode molhado. Entra, pronto para esfolar semanas de sujeira, e encontra a porta trancada. Por quê?
Porque as autoridades decidiram que as casas de banho eram, basicamente, fábricas de peste. E, para ser justo, elas não estavam totalmente erradas. Os banhos não serviam só para lavar. Eram clubes sociais, centros de fofoca e, sejamos francos, bordéis de baixo custo. Um lugar onde você podia conversar, suar e pegar uma doença, tudo em uma única visita conveniente. Quando a sífilis e a peste negra varreram a Europa, os banhos viraram o bode expiatório perfeito. Feche-os, e talvez as pessoas parem de morrer, ou pelo menos continuem fedendo, o que era menos contagioso. Só que havia um problema. Sem casas de banho, as opções de higiene eram quase zero. Lavar-se em casa significava carregar baldes de água gelada do poço, despejá-los em um barril de madeira e fingir que era um spa. Sabonete. Caro. Água quente. Luxo. Sua família preferia gastar lenha para não congelar do que para você não cheirar a desespero. Claro, a nobreza tinha outras regras, banhos privados, óleos perfumados e criados para esfoliar suas costas. Você se virava com um pano úmido e a esperança de que ninguém notasse que seu aroma pessoal era capaz de afugentar lobos. E ainda tinha mais, a igreja olhava para os banhos públicos com desconfiança. Muita nudez, muita mistura de gêneros, muito prazer. Se você gostava, era pecado. Então as casas de banho existiam numa zona cinzenta moral. Hoje permitidas, amanhã proibidas. Você nunca sabia se seu banho noturno terminaria em renovação ou em excomunhão. Assim, você volta para casa, unhas pretas de sujeira, cabelo engordurado, pele coçando. Consola-se pensando que banho é superestimado, que ninguém nota, mas todos notam. Todos, porque no seu vilarejo todos cheiram igual, a suor, fumaça, gado e resignação. Porque na Idade Média, lavar-se não era só questão de higiene. Era uma questão de política, moral e de se as autoridades achavam que os banhos salvavam almas ou espalhavam a morte. Soiler, as duas coisas. Você conseguiu. Depois de meses de trabalho exaustivo e uma tigela de mingau que sabe a tristeza, guardou algumas moedas. Pensa, talvez me presenteie com algo bom, algo que diga sou pobre, mas tenho dignidade. Não. A legislação medieval responde, não pode. Bem-vindo às leis suntuárias, regras que garantiam que você não se vestisse melhor do que seus superiores. Digamos que você é um comerciante próspero, fez fortuna com lã e quer um casaco de veludo. Segure o entusiasmo. Veludo é coisa de nobre. Roxo? Esqueça, é basicamente a marca registrada do poder real forro de pele? Só se você tiver um Onvon ou Andiano sobrenome. Para você, a lei manda, saco de batata. E isso era fiscalizado a ferro e fogo. Inspectores percorriam as ruas checando barras de saias, tecidos e cores. Se você usasse seda sem título, multa. Imagine explicar, estou endividado porque minha camisa brilha demais. Era moda sob vigilância. A lógica? Ordem. Se um duque e um comerciante aparecessem na igreja com as mesmas roupas, quem saberia a quem se curvar? A nobreza não podia correr o risco de ser confundida com a plebe. Então a lei mantinha uma hierarquia visual clara, como um código de cores social. E não pense em burlar. As pessoas delatavam, se o vizinho visse você com uma capa muito luxuosa, não seria por lealdade à lei, mas pelo espetáculo. Afinal, ver você ser humilhado no tribunal era o melhor entretenimento do mês. Enquanto isso, a nobreza desfilava em trajes tão extravagantes que os punhos precisavam de um criado só para eles. Seus sapatos tinham bicos tão longos que tinham que ser amarrados aos joelhos. E você? Ficava feliz se sua fivela não estivesse enferrujada. Então guarda o sonho do veludo e veste outra túnica de lã, misturando-se à massa cinza-bronze da mediocridade. Porque aqui, a roupa não fazia só o homem. Ela lembrava o quão baixo você estava na escala. Você está com fome de novo, o que, a esta altura, é menos uma novidade e mais um estado permanente. Hoje, pense em se dar ao luxo de algo refinado, um ganso, talvez, ou pão branco, como os nobres. Infelizmente, o manual de etiqueta medieval já está rindo de você, porque até o jantar era um lembrete de que você não era ninguém. A comida era dividida por classes, e a lei fiscalizava isso com rigor.
A nobreza comia o melhor: carne de veado, cisnes, fazões e pão branco de farinha seleta. Você? Tinha pão de cevada, tão duro que poderia ser usado como arma. Comia cebola, alho, repolho e mais repolho. Se estivesse em dúvida, só adicionava repolho. Sua sopa não era temperada com especiarias, mas com desânimo. O pão branco era particularmente humilhante. Não era só um alimento saboroso. Era um símbolo de status. Só os ricos podiam desperdiçar farinha boa em belos pães, enquanto você roía um pão preto que parecia uma pedra. Se tentasse burlar o sistema e comprar um ganso ou um pedaço de veado, parabéns, você era culpado de comer acima da sua posição. Multa, vergonha ou coisa pior. Imagine explicar aos seus filhos que está na prisão por causa de um pão. Essas regras não eram só ostentação de classe. Tinham uma lógica. Ajudavam a distribuir recursos escassos. Se todo camponês assasse um cisne aos domingos, não sobraria nenhum para o banquete do duque. E, claro, a mesa festiva do duque era mais importante que sua sobrevivência. Mas isso não impedia as pessoas de sonhar. Nas canções e piadas populares, zombava-se da ideia do pobre que, escondido, devorava uma iguaria nobre. Para um camponês, aquela comida era fantasia, o equivalente medieval a: te engoles o último gole de cerveja aguada e apagas o fogo com um suspiro. Não é só o medo das chamas que te obriga a isso, é a lei, é a igreja, é o vizinho que espia pela fresta da porta, pronto para denunciar qualquer faísca de rebeldia. Porque no medievo, até o seu direito de se aquecer era um privilégio condicional. E se pensas que, ao menos na privacidade do teu casebre, estás a salvo das regras, enganas-te. Até o sexo tinha horários, posições e motivações aprovadas. Sim, a igreja ditava até como devias transar e com quem. Fora do casamento? Pecado. Na posição errada? Pecado. Com prazer demais? Definitivamente pecado. Os manuais de confissão da época listavam cada variação de luxúria como se fossem receitas para a danação eterna. Um deslize, e lá estavas tu, ajoelhado no confessionário, murmurando detalhes íntimos a um padre que, ironicamente, havia feito o voto de castidade. Mas quem ia questionar? A hipocrisia era tão institucionalizada quanto os impostos. E falando em impostos. Os impostos. Não eram só o senhor feudal ou o rei que te sugavam até a medula. A igreja também queria sua fatia, o dízimo, aqueles 10% que devias entregar com um sorriso, mesmo que significasse passar fome no inverno. Recusar? Era como recusar a Deus em pessoa. E Deus, como sabes, não era conhecido por sua paciência com devedores. Os cobradores da igreja não chegavam com espadas, mas com ameaças de excomunhão, e no medievo, ser excomungado era pior que a peste, significava que, quando morresses, teu corpo apodreceria sem bênção, tua alma vagaria sem descanso, e até teus netos seriam marcados pela vergonha. Então pagavas. Sempre. Mas e se, por um milagre, sobrasse um punhado de moedas depois de todas as extorsões? Não sonhes com poupança. Dinheiro parado era dinheiro perdido, ou pior, dinheiro que despertava cobiça. Enterrá-lo? Arriscavas que um vizinho te visse e acusasse de bruxaria, porque quem mais esconderia a riqueza senão alguém conluiu com o diabo? Guardá-lo em casa? Um incêndio, um assalto, ou a própria família podiam te roubar enquanto dormias. Os bancos? Os bancos. Se é que podias chamar assim aqueles agiotas que cobravam juros tão altos que faziam os de hoje parecerem caridade. E se falhasses no pagamento? Adeus, terra. Adeus, liberdade. Adeus, dedos, literalmente, porque alguns credores não se importavam em cortar um ou dois como lembrete. Então vivias no fio da navalha, entre a fome e a usura, entre a obediência e a revolta, entre a oração e a blasfêmia sussurrada no escuro. E quando, após anos dessa dança macabra, finalmente morrias, de peste, de fome, ou simplesmente de cansaço, teu corpo ainda pertencia ao sistema. Porque até a morte era um negócio. Os sinos dobravam não por piedade, mas para anunciar mais uma alma a ser taxada, mais um enterro a ser pago, mais um espaço no cemitério a ser disputado como terra sagrada, ou jogado fora como lixo.
E enquanto apodrecias em tua cova anônima, lá no alto, na catedral, um bispo erguia sua taça de vinho fino, pago com o suor do teu trabalho, e brindava a ordem divina das coisas. Porque, afinal, não era assim que Deus queria? Os pobres sempre existiram, diziam. E sempre existiriam. Era a vontade dele. Ou, quem sabe, apenas a vontade deles. Obedece, então. Apaga o fogo com terra, murmura maldições e continua a tremer na escuridão. Não há diversão. Só a companhia de uma família que já não suportas, o arranhar dos ratos no sótão ou o silêncio pesado, enquanto imaginas o calor nos castelos de pedra dos senhores, com suas lareiras acesas, servos atentos e camas macias. As mulheres casadas, é claro, não seguiam essa regra. Tinham salões de pedra e criados para vigiar as chamas. Podiam se dar ao luxo de deixar o fogo arder a noite toda. Tu, porém, eras uma ameaça. A lei não foi escrita para elas, mas para ti. Tua choupana não passava de um archote à espera de uma faísca para incendiar a aldeia inteira. E embora a proibição de fato evitasse grandes incêndios, as noites não ficavam menos hostis por isso. A escuridão não era pacífica, era um abismo povoado por ladrões, lobos e vizinhos ébrios que ganhavam vida após o toque de recolher. O fogo não era só calor, era um escudo. Sem ele, ficavas exposto, uma isca na sombra, torcendo para que nada lá fora estivesse com fome. Ainda assim, a lei persistia há séculos. O fogo era ao mesmo tempo aliado e inimigo, e a vida medieval já era perigosa demais para acordar em meio às cinzas. Então te enroscas na manta, ouves o silêncio e esperas pelo amanhecer. Porque sobreviver na Idade Média não significava conforto, significava submissão. E se era preciso congelar nas noites para que a aldeia dormisse em paz, parabéns, mais uma vez, sofrias pelo bem comum. O exílio não era novidade no mundo dos vikings. Sociedades construídas sobre a honra tinham maneiras brutais de lidar com quem perturbava a ordem. Se matasses o homem errado ou abalasses o frágil equilíbrio de poder, eras declarado fora da lei. Foi o que aconteceu com Eric, o Vermelho. Após uma série de conflitos sangrentos na Islândia, incluindo uma rixa familiar que ceifou várias vidas, ele foi condenado ao banimento. Sem para onde ir, olhou para o oeste, perseguindo rumores de uma terra distante, avistada por marinheiros perdidos em tempestades. Quando o navio de Eric finalmente cortou a névoa e o gelo, alcançando a costa da Groenlândia, o que se revelou parecia mais um castigo do que uma promessa. O horizonte era cortado por geleiras, os vales varridos por ventos gélidos e estéreis. O solo, fino e pedregoso. Até o verão mordia como o inverno. Para a maioria, aquele lugar não servia nem para agricultura, muito menos para fundar um assentamento. Mas Eric não era apenas um guerreiro, era um vendedor astuto. Sabia o poder das palavras para forjar destinos. Por isso batizou aquela terra hostil de Groenlândia, a Terra Verde. Uma mentira ousada, mas útil. Onde outros viam só gelo e pedra, ele pintava imagens de pastagens férteis e colinas verdantes. O próprio nome já era uma semente de esperança, um lugar onde fazendeiros poderiam prosperar, famílias começar de novo, camponeses fugir da Islândia superpovoada. Seu gênio não estava em dominar a Groenlândia, mas em convencer os outros de que ela podia ser dominada. De volta à Islândia, Eric espalhou sua história com a confiança de um líder nato. Falava de vales onde ovelhas pastavam, fiordes repletos de peixes, encostas prontas para o arado. E enfatizava a abundância, não a escassez. A promessa de terra era irresistível para famílias vikings espremidas em um mundo sem recursos. Até 985, Eric conseguiu reunir uma frota de dracars carregados de colonos, gado e ferramentas. Alguns partiram por necessidade e outros, por aventura. Arriscavam tudo na palavra de Eric, deixando para trás o conhecido em busca de um mundo onde o gelo superava o verde. O que os esperava não era prosperidade, mas uma luta desesperada pela sobrevivência. Sem a renomeação engenhosa de Eric, a Groenlândia provavelmente teria permanecido um deserto esquecido, conhecido apenas por marinheiros perdidos. Em vez disso, tornou-se o palco de um dos experimentos mais audaciosos de resistência viking. No verão de 985, a grande aventura começou. Eric, o Vermelho, convenceu dezenas de famílias a segui-lo. Juntos, prepararam seus navios para a viagem mais perigosa de suas vidas. Diferente das incursões rápidas, aquela não era uma pilhagem, era uma migração.
Os Drakkars transportavam tudo o que era necessário para construir uma sociedade do zero: gado amontoado nos conveses, cabras amarradas perto de barris d'água, sacos de grãos, ferramentas de ferro, baús com tecidos e madeira. Crianças se agarravam às mães, guerreiros esquadrinhavam o horizonte, procurando ameaças. A travessia da Islândia à Groenlândia estava longe de ser tranquila. O Atlântico Norte era um mestre implacável, e os vikings sabiam disso. Névoas espessas escondiam rochedos e recifes que surgiam sem aviso. Tempestades repentinas rasgavam velas, quebravam cordas e congelavam os passageiros até os ossos. Icebergs flutuavam como gigantes adormecidos, capazes de esmagar um casco com um único golpe. À noite, os únicos sons eram o rangido da madeira e as preces murmuradas no escuro. Nem todos os navios chegaram. As sagas contam que, de 25 Drakkars, apenas cerca de 14 atingiram a Groenlândia. Os outros afundaram em tempestades, espatifaram-se contra recifes ou voltaram com mastros quebrados e esperanças destruídas. Aqueles que seguiram em frente o fizeram com uma determinação sombria. Voltar significava vergonha, avançar, perigo, mas também a chance de terra e liberdade, longe das dívidas antigas. A vida a bordo era um inferno apertado. Famílias se espremiam sob mantos de lã, lutando contra o enjoo e a fome. A comida, pão bolorento, peixe seco, tudo que pudesse ser cozido na água salgada. O gado fedia os conveses, e o mau cheiro não desaparecia nem por um instante. Mesmo assim, havia uma teimosia no ar. Mulheres fiam lã até com o navio balançando. Homens cantavam canções rítmicas quando o vento acalmava. Crianças, pequenas demais para entender o risco, iam brincando com bonecos de madeira entre os solavancos das ondas. Após semanas de perigo, finalmente avistaram as falésias de gelo da Groenlândia. Exaustos, machucados, mas vivos, haviam cruzado o mar mais cruel do mundo. A terra que se ergueu diante deles estava longe do sonho verde de Eric, mas era deles, e isso bastava para começar. Quando os colonos pisaram pela primeira vez na praia rochosa, o alívio logo deu lugar à realidade. Não havia florestas para madeira, nem campos férteis, nem sinais de abundância. As montanhas eram nuas, os vales estreitos, o clima impiedoso. Para sobreviver, os vikings teriam que arrancar um lar da própria pedra. A solução foi simples e engenhosa: casas de turfa. Tiras de grama e terra eram cortadas como tijolos, empilhadas e compactadas até formarem paredes grossas o suficiente para reter o calor e bloquear os ventos cortantes das geleiras. Qualquer pedaço de madeira que o mar jogava na praia, restos de naufrágios, troncos trazidos pelas correntes, virava viga, porta ou suporte. Os vikings aprenderam a valorizar cada lasca como um tesouro. Dentro das casas, o ar era denso e enfumaçado. A luz entrava por pequenas aberturas cobertas de couro, enquanto o fogo crepitava em lareiras de pedra, enchendo o espaço com calor e fuligem. Era abafado, fedia a peixe seco, torfa queimada e animais confinados. Mas comparado ao frio lá fora, era um refúgio. Famílias dormiam lado a lado em bancos forrados de peles, compartilhando o pouco calor nas noites intermináveis do inverno. Não era luxo. Não era nem mesmo conforto. Era sobrevivência e, por enquanto, isso tinha que bastar. A sobrevivência não era apenas uma questão de resistir, era uma arte meticulosa, esculpida dia após dia com as mãos calejadas de quem se recusava a ser engolido pelo gelo. O assentamento crescia devagar, como uma planta teimosa que brota entre as fendas de uma rocha. Cada família esculpia seu próprio espaço na terra ingrata, celeiros e currais eram cavados nas encostas, semi-enterrados para roubar um pouco de calor ao solo congelado. As paredes de pedra seca ou madeira à deriva, presente raro e valioso das correntes marinhas, demarcavam pastos minúsculos, onde o gado podia pastar nos breves meses em que a tundra se vestia de verde. As mulheres não paravam. Seus dedos, grossos pelo trabalho, transformavam lã em fio, fio em tecido, tecido em abrigo contra o vento que cortava como lâmina. Enquanto os homens caçavam focas, renas ou ursos polares, arriscando-se no gelo traidor em busca de carne que enchesse os barris de salga, elas teciam não apenas roupas, mas a própria estrutura da colônia. Um vizinho emprestava uma enxada, outro dividia o último saco de grãos antes que o inverno os isolasse por meses. À noite, ao redor das fogueiras que estalavam com o cheiro de turfa úmida, contavam-se histórias de heróis, de batalhas, de terras distantes onde o sol não desaparecia por semanas. A solidão da Groenlândia não perdoava os fracos, mas recompensava os unidos.
E assim, entre o suor e o gelo, os vikings ergueram algo mais do que abrigos de pedra e madeira, replicaram, em escala reduzida, o mundo que haviam deixado para trás. Salões de banquetes rústicos, onde o hidromel era servido em chifres de boi, pequenas igrejas de madeira que, décadas depois, surgiriam como símbolos de uma fé que também cruzara o oceano, fazendas onde o gado mugia ao amanhecer, como eco de um passado que se recusava a morrer. Não era a Noruega. Não era a Islândia. Mas era deles um pedaço de terra arrancado à hostilidade com unhas e dentes. Para o fazendeiro viking, a terra fértil era sinônimo de riqueza. Na Groenlândia, porém, o solo era um inimigo disfarçado, magro, teimoso, relutante em ceder seus segredos. Logo aprenderam que a agricultura aqui não se curvava às mesmas regras. O verão era um piscar de olhos, mal dava tempo para a grama crescer antes que o gelo voltasse a reinar. O inverno, esse, era eterno. Ainda assim, da capacidade de arrancar alimento daquele chão avaro dependia a sobrevivência de todos. Ovelhas e cabras tornaram-se a espinha dorsal da economia. Pastavam na vegetação rasteira, resistente como eles próprios, oferecendo lã, leite, por fim, carne. O gado maior, símbolo de status em terras mais generosas, aqui era um luxo perigoso. Mantê-lo vivo durante os meses escuros exigia montanhas de feno, colhido com desesperada precisão ao longo do curto verão. Cada talo de grama era cortado, seco e empilhado como se fosse ouro. Um inverno sem reservas suficientes significava animais morrendo de fome, e, logo depois, pessoas. Os cereais eram um sonho quase inalcançável. Cevada e centeio eram semeados em clareiras abrigadas, mas as colheitas eram irrisórias. O que salvava a colônia eram os laticínios, manteiga, queijo, SKYR, um iogurte espesso que podia ser armazenado e trocado. Peixe e carne de foca complementavam a dieta, embora caçar fosse um jogo de vida ou morte, muitas vezes exigindo viagens arriscadas sobre o gelo instável. As mulheres fermentavam bebidas ácidas a partir do soro do leite, as crianças, desde cedo, ajudavam a pastorear, colher ovos ou cuidar dos pequenos canteiros onde cresciam ervas e rabanetes anões. Era um equilíbrio frágil. Um verão mais frio, uma doença no rebanho, uma colheita perdida e a fome batia à porta. Ossos de cães e até de bezerros recém-nascidos, encontrados por arqueólogos, contam a história dos anos ruins, o desespero de quem mata o futuro para sobreviver ao presente. Na Groenlândia, viver não dependia apenas de habilidade, mas de uma teimosia quase sobrenatural. E, no entanto, a agricultura era mais do que um meio de subsistência. Era identidade. Eles se viam como bonde, fazendeiros livres, na tradição norueguesa, amarrados à terra e ao gado como se fossem extensões de seus próprios corpos. Mesmo ali, na beira gelada do mundo, mantinham os ritmos antigos, a ordem ao amanhecer, a ceifa no verão, o abate do gado no outono, o armazenamento obsessivo de comida para o inverno. O trabalho da terra os mantinha ancorados em um mundo que, a cada tempestade, tentava varrê-los para o mar. A Groenlândia os testava a cada passo. Dava pouco, exigia muito e punia os erros com crueldade. Mas por mais de 4 séculos, família após família resistiu, provando que, mesmo no limite do mundo conhecido, a vida de um fazendeiro devia, persistir. Pelo menos por um tempo. Quem sobrevivia carregava o cansaço nas costas como um fardo invisível, mas suas mãos não paravam, fiam a lã enquanto vigiam o gado, teciam histórias entre os fios e amamentavam a comunidade com uma resiliência que nem o gelo conseguia quebrar. As crianças cresciam em meio a esse entrelaçar de vidas, as irmãs mais velhas cuidando das menores, as mães ensinando com gestos o que as palavras não podiam explicar. E assim, sem alarde, as mulheres tornaram-se a espinha dorsal da Groenlândia. Não eram apenas tecelãs de roupas ou guardiãs dos rebanhos, e eram as fiandeiras da memória. Quando a noite caía e o fogo crepitava abaixo, eram elas quem mantinha viva a chama das sagas, dos salmos e das preces dos antepassados. Enquanto os homens lutavam contra o gelo e o vento, as mulheres lutavam contra o esquecimento. Com a chegada do cristianismo, foram elas quem primeiro ajoelhou nos oratórios de turfa, quem ensinou as crianças a traçar o sinal da cruz, quem transformou os rituais pagãos em bênçãos cristãs sem perder a essência do que significava ser nórdico. Seus nomes raros nas crônicas não diminuem seu legado, cada casa erguida, cada criança batizada, cada reza murmurada ao pé do lar carrega sua marca. Elas não apenas sustentavam a colônia, elas a faziam existir. Até mesmo a fé, essa âncora invisível, chegará à Groenlândia nas embarcações dos homens,
mas se enraizou pelas mãos das mulheres. Quando Eric, o ruivo, desdenhava da capela que sua esposa, Thodilde, erguera em Bratali, era ela quem, teimosamente, acendia velas onde ele via apenas sombra. Enquanto ele se apegava aos deuses antigos, Ode, o pai de todos, Thor com seu martelo trovejante, Freyja, senhora da fertilidade e do amor, Thodilde já olhava para o crucifixo como um farol. Sua pequena igreja de turfa, humilde demais para os olhos de um guerreiro, tornou-se o primeiro templo cristão da ilha. E dali, como sementes no vento, a nova fé se espalhou. No século XI, a Groenlândia já tinha bispos, sacerdotes e a imponente Catedral de Garar, cujas ruínas ainda se erguem hoje, pedras silenciosas que desafiam o tempo, testemunhas de que até no fim do mundo a alma humana busca algo maior que a mera sobrevivência. A religião não apenas uniu os groenlandeses a um mundo mais amplo, ela redefiniu sua existência. Os festins em honra aos Aesir deram lugar a missas, os amuletos em forma de martelo de Thor foram escondidos ao lado de cruzes, e as crianças, antes abençoadas pelos deuses da guerra, agora recebiam água benta em nome de um deus que prometia salvação além do gelo. Mas a transição não foi uma rendição. Em terra onde cada inverno era uma batalha, tinha lógica invocar todos os poderes disponíveis. Arqueólogos encontraram cruzes esculpidas ao lado de símbolos pagãos, prova de que muitos groenlandeses carregavam duas tradições no coração, como quem guarda duas facas na cintura, uma para cortar o pão, outra para enfrentar o desconhecido. Afinal, quando o vento uiva como um lobo faminto e o mar congela em questão de horas, até os mais devotos hesitam em descartar os velhos encantos. A fé, no entanto, lhes deu mais do que rituais. Deu-lhes propósito. Ao curvarem a cabeça em oração dentro de igrejas de turfa, enquanto a tempestade batia nas paredes, eles afirmavam que suas vidas não eram apenas uma luta desesperada contra o gelo, mas parte de um desenho maior. Sua devoção não derretia as geleiras nem amaciava a terra, mas lhes dava coragem para enfrentar ambas. Talvez a Groenlândia fosse o fim do mundo conhecido, mas seus habitantes nunca se sentiram completamente abandonados. Desde o início, sua sobrevivência dependeu de laços frágeis, porém vitais, com a Islândia e a Noruega. Podiam produzir lã, queijo e peles, mas faltava-lhes o essencial: ferro para as ferramentas, madeira para as casas, sal para conservar a carne. Para preencher essas lacunas, voltaram-se para o comércio, tecendo rotas de vida através do Atlântico Norte tempestuoso. O marfim de Morse era sua moeda de troca mais valiosa. Os presas esculpidas, transformadas em peças de xadrez, relíquias religiosas e objetos de luxo na Europa, eram o ouro branco da Groenlândia. Caçar esses gigantes do Ártico exigia expedições arriscadas pelos fiordes gelados, onde ursos polares espreitavam e o gelo podia engolir um barco em minutos. Mas o risco valia a pena. Por um tempo, o marfim garantiu à colônia um lugar nos mercados europeus. Junto com ele, iam peles de foca, cordas de couro de morsa e até mesmo o raro chifre de narval, vendido como unicórnio para nobres crédulos. Em troca, os navios traziam grãos, barras de ferro, tábuas de carvalho e notícias de um mundo que parecia cada vez mais distante. Sacerdotes e bispos viajavam nessas embarcações, levando consigo não apenas a palavra de Deus, mas também cartas, fofocas e ecos de guerras e cruzadas que, embora distantes, moldavam o destino da ilha. Cada veleiro que surgia no horizonte era ao mesmo tempo um alívio e um lembrete cruel: vocês não foram esquecidos, mas estão muito, muito longe. A isolamento, no entanto, era uma espada de dois gumes. Podiam passar anos sem que um único navio atracasse nos fiordes. Tempestades, guerras ou simples descaso podiam romper aquele fio tênue que os ligava ao resto da humanidade. Nessas horas, os groenlandeses aprendiam a esticar os últimos grãos de cevada, a consertar arados com ossos de baleia, a improvisar telhados com restos de madeira trazidos pelas marés. O peso psicológico dessa incerteza era esmagador. Famílias inteiras passavam tardes inteiras olhando para o mar, esperando por uma vela no horizonte, rezando para que o próximo navio não fosse o último. Ainda assim, mantinham-se orgulhosos. Contavam histórias de Leif Erikson, que navegara ainda mais para o oeste, até terras de florestas densas e caça farta. Enviavam presentes a reis e bispos, como quem reafirma: nós ainda existimos, ainda somos parte deste mundo. Mas por trás dessa fachada de resistência escondia-se uma verdade incômoda: sua sobrevivência dependia de navios que podiam nunca mais chegar. A Groenlândia estava conectada ao mundo, mas por um fio que podia arrebentar a qualquer momento, suspensa entre o comércio e o abandono, entre pertencer e desaparecer. Por séculos, resistiram.
Até que o século XIV chegou, e com ele, o início do fim. Não foi um colapso repentino, mas um apagar lento, como uma fogueira que consome sua última lenha. O clima virou-se contra eles. A pequena idade do gelo apertou seu abraço gelado sobre o Atlântico Norte, encurtando os verões e prolongando os invernos até que os pastos murcharam e o gado começou a morrer. As famílias abatiam os animais mais cedo, reduziam os rebanhos, tentavam encher os celeiros com migalhas. Os ossos das crianças enterradas nesse período contam a história mais cruel, sulcos de fome, sinais de que a colônia estava morrendo de inanição. O comércio, outrora seu salva-vidas, também os traiu. O marfim de Morsa perdeu valor na Europa, substituído pelo ivório africano, mais barato e abundante. Sem sua principal mercadoria, os navios pararam de vir. Sem ferro, não havia arados. Sem madeira, não havia casas. Sem grãos, não havia pão. A isolamento, que antes era um incômodo, tornou-se uma sentença de morte. Os groenlandeses passaram a viver de restos, consertando ferramentas com ossos e pedras, tapando buracos nos telhados com qualquer coisa que o mar jogasse na praia. E então, houve os outros. Os que os vikings chamavam de Skrælingjar. Os confins do mundo conhecido. Os cantos dos escaldos já o chamavam de Garar, o destruidor, ou Ahai, o governante severo, títulos que não eram meros enfeites poéticos, mas advertências gravadas no aço de suas batalhas. Cada cicatriz em seu corpo era um mapa de terras conquistadas, cada moeda de ouro em seus cofres, um troféu arrebatado de inimigos que subestimaram sua fúria. Constantinopla o forjou não apenas como guerreiro, mas como estrategista. Ele aprendeu que a força bruta, embora necessária, não vencia impérios sozinha. Observou como os bizantinos manipulavam alianças, como o ouro e as promessas podiam dobrar a lealdade de um homem mais rápido do que uma espada em sua garganta. E, acima de tudo, entendeu que o poder não se herdava apenas, conquistava-se. Mas o Oriente, por mais glorioso que fosse, nunca foi seu destino final. A cada ano no exílio, a memória da Noruega ardia nele como uma ferida aberta. Não era apenas saudade, era uma dívida de sangue. O trono que pertenceu a Olau, o reino que lhe foi roubado pelas mãos de Knut, o Grande, e pelos traidores noruegueses, tudo isso clamava por vingança. E Garar não era homem de ignorar tais chamados. Quando finalmente decidiu retornar, não foi como um mendigo suplicando por misericórdia, mas como um rei sem coroar. Seu plano era meticuloso. Primeiro, consolidar seu poder no exterior, garantir aliados e riquezas suficientes para comprar lealdades. Em 1042, após anos acumulando fortuna e fama, ele partiu de Constantinopla com navios carregados de tesouros, rumo ao norte. Mas o caminho de volta não seria pacífico. A morte de Knut, o Grande, em 1035, havia fragmentado o império que ele construíra. A Noruega, agora sob o domínio de Magnus, o Bom, filho de Olau e seu próprio sobrinho, era um reino instável, onde a sombra da traição ainda se estendia sobre os salões dos Jarls. Garar não pretendia dividir o poder. Ele queria tudo. Ao chegar à Escandinávia, não encontrou uma terra subjugada, mas um tabuleiro de xadrez onde cada peça tinha seu próprio jogo. Magnus, embora jovem, não era ingênuo. Sabia que o retorno do tio não era uma visita, mas uma declaração de guerra. Os dois se encontraram em uma tensão armada, onde palavras eram tão afiadas quanto lâminas. Por um momento, pareceu que a Noruega mergulharia novamente no caos. Mas Garar, sempre o estrategista, soube esperar. Ele jurou lealdade a Magnus não por submissão, mas por cálculo. Enquanto o sobrinho governava, ele se estabeleceu como seu mais poderoso aliado, casando-se com Elisif, filha do grão-príncipe de Kiev, selando assim uma aliança que estendia sua influência do Báltico ao Mar Negro. Por 5 anos, ele aguardou. 5 anos observando, aprendendo, tecendo uma teia de lealdades entre os Jarls descontentes. E quando Magnus morreu, em 1047, sem herdeiros diretos, Garar não hesitou. Com um exército forjado em exílios e batalhas, com o ouro de Constantinopla e o apoio dos guerreiros que juraram segui-lo até a morte, ele reclamou o trono que sempre considerou seu por direito de sangue e conquista. A Noruega que ele herdou não era a mesma que abandonara. Era um reino esgotado por décadas de conflitos, onde a fé cristã ainda lutava contra os velhos deuses, e onde os homens lembravam com amargura os dias em que os reis morriam em batalha e os traidores prosperavam. Mas Garar não era um rei para governar com brandura.
Ele era o último suspiro da era viking, um homem que carregava no peito a fúria de Odin e a ambição de um imperador. E quando olhou para o oeste, além das terras geladas que um dia pertenceram aos seus antepassados, ele viu não um fim, mas um novo começo. Porque a Inglaterra, rica e dividida, esperava. E um rei como Harald Hardrada não nasceu para reinar sobre um só trono. Os confins da Escandinávia já não podiam conter um homem como Harald Hardrada. Não era mais o jovem que fugira de Stiklestad com a espada ensanguentada e o orgulho ferido, agora, era o comandante da guarda imperial, o guerreiro que esculpira seu nome em sangue e ouro através do Mediterrâneo. O exílio não o quebrara, transformará-o em algo maior. Em Constantinopla, Harald não era um proscrito, era uma lenda. Não o chamavam de Harald, mas de Arautis, o águia, o inquebrantável. Entre os varegues, elite temida que servia ao imperador como sombra e escudo, ele ascendeu não pela mercê de nobres, mas pela força de seus braços e pela astúcia de sua mente. As sagas o descrevem como um homem inquieto, sempre à espreita da próxima batalha, como se a paz fosse um veneno para sua alma. Lutou nas fronteiras distantes do Império, na Sicília, contra os sarracenos, nos Balcãs, contra os búlgaros e, segundo os rumores mais ousados, até nas muralhas de Jerusalém, onde teria ajudado a defender a Cidade Santa durante uma campanha no Levante. Verdade ou exagero? Pouco importa. O que fica é a imagem, Harald caçando guerras como outros caçam glória, encontrando-as em abundância. Cada conflito era uma moeda em seu bolso, cada vitória, um degrau mais alto em direção ao destino que lhe fora roubado. E o ouro jorrou. Os varegues eram recompensados com uma generosidade que fazia inveja aos príncipes europeus, e Harald, diferentemente de tantos companheiros que dilapidavam suas riquezas em tabernas e bordéis de Constantinopla, era um estrategista até nas finanças. Em vez de gastar, enviava seus tesouros de volta a Kiev, confiando-os ao príncipe Yaroslav, o sábio. Não era avareza, era cálculo. Cada moeda guardada era um soldado a mais em seu futuro exército, cada joia escondida, uma promessa de que, quando retornasse à Noruega, não seria como um mendigo, mas como um rei. Mas o caminho de Harald nunca foi tranquilo. As sagas sussurram de conflitos com a burocracia bizantina, de um homem cuja audácia ofendia até mesmo imperadores. Dizem que foi acusado de sequestrar uma nobre dama, ou de exceder sua autoridade, detalhes que se perdem no tempo, mas cujo significado é claro: Harald não se curvava. Nem a reis, nem a deuses, quando sua vontade estava em jogo. Por volta de 1042, quando deixou Constantinopla, não era mais o rapaz que fugira de uma batalha perdida. Era um general temperado nas forjas do império, um homem que vira a opulência de palácios e medira forças contra os piores inimigos de sua era. Seu peito guardava cicatrizes, seus cofres transbordavam ouro, e seu coração ardia com uma ambição que nem o mar nem o tempo poderiam apagar. O exílio o forjara. Agora, Harald Hardrada estava pronto para reclamar seu destino. Nos primeiros anos da década de 1040, ele tinha tudo que um príncipe viking poderia desejar: riqueza acumulada em campanhas lendárias, fama que ecoava dos mares do norte aos salões de Constantinopla, e a autoridade de quem comandará homens em batalhas que decidiram o rumo de impérios. Falta-lhe apenas uma coisa: o trono que, desde a juventude, lhe fora negado. Com seus tesouros cuidadosamente guardados em Kiev e o prestígio conquistado nas guerras bizantinas, Harald voltou seu olhar para o norte. Não como um suplicante, mas como um conquistador. Sua primeira parada foi Kiev, onde reavivou a aliança com Yaroslav, o sábio, não apenas como depositário de suas riquezas, mas como sogro. Casara-se com Elisaveta, filha do príncipe, selando um pacto que transformava seus laços com a Rus em uma força política. Com a esposa ao lado e um exército de riquezas a seu dispor, partiu para a Noruega, determinado a arrancar do tempo que lhe fora tirado, o direito de reinar. Mas a Noruega não era mais a terra que deixará. Reinava ali Magnus, o bom, filho bastardo de seu meio-irmão, Olaf, o santo, um homem respeitado, capaz, mas cujo trono repousava sobre uma fratura, a sombra de Harald, o último herdeiro legítimo da linhagem de Harald Fairair. Com astúcia, Harald não brandiu a espada de imediato. Em vez disso, exigiu seu lugar como corregente, invocando direitos de sangue e o peso de seu ouro. Magnus, sábio o suficiente para reconhecer o perigo, cedeu. Dividiriam o reino. Foi uma trégua tensa, um jogo de olhares e facas escondidas.
Harald, mais velho e mais experimentado, não suportava dividir o poder. Magnus, desconfiado, sabia que o Antíoa era uma ameaça disfarçada de aliado. Mas o acordo evitou uma guerra civil, pelo menos por enquanto. Até que, em 1047, Magnus morreu de repente. E então, depois de anos de exílio, de batalhas como mercenário, de intrigas e sangue, o trono da Noruega finalmente pertenceu a Harald Hardrada. Ele não voltará como um proscrito. Voltará como rei. Mas reis como Harald não se contentam com um só trono. Mal a coroa tocará sua fronte, seus olhos já miravam mais longe, a Dinamarca, a Inglaterra, qualquer lugar onde sua espada pudesse estender seu domínio. A Dinamarca, antiga rival da Noruega, era o primeiro alvo. Lá, o rei Svein Estridsson, astuto e resistente, já enfrentara Magnus. Agora, enfrentaria Harald. Por 2 décadas, os dois reis travaram uma guerra de desgaste, incursões relâmpago, batalhas navais, vilas queimadas e colheitas destruídas. Harald era implacável. Seu apelido, Hardrada, aquele que governa com dureza, não era por acaso. Ele esmagava rebeliões com um punho de ferro, mantinha seus homens sob disciplina de aço, e seu exército movia-se como uma tempestade sobre as costas dinamarquesas. Mas Svein, teimoso como um lobo velho, sempre se recompunha. Cada vitória de Harald era seguida por uma contraofensiva, cada avanço, por uma retirada forçada. O mar foi seu campo de batalha. As longas naves vikings, esguias e letais, cortavam as ondas enquanto Harald tentava asfixiar a Dinamarca, bloqueando portos e queimando navios. Em 1062, na Batalha de Nisa, seu exército infligiu perdas devastadoras a Svein, mas não o aniquilou. Era sempre assim, Harald ganhava batalhas, mas não a guerra. A Dinamarca, como uma rocha, resistia. Até que, por volta de 1064, ambos os reis, exaustos, assinaram uma paz amarga. Harald teve que engolir o orgulho, sonhara com o Império Nórdico unificado, mas agora via-se obrigado a reconhecer Svein como igual. A Noruega sangrava, seus cofres esvaziados por anos de campanha. Mas se a Dinamarca lhe escapara, havia outro reino além mar cujas riquezas chamavam seu nome. A Inglaterra. Os rumores chegavam como o vento do oeste, um trono vacilante, um rei fraco, uma terra fértil demais para ser ignorada. Harald Hardrada não era homem de se contentar com meias vitórias. Se a sorte lhe negara a Dinamarca, ele a desafiaria em Stamford Bridge. E desta vez, não haveria trégua. Décadas de guerra no Oriente, anos de reinado no Norte e batalhas intermináveis contra a Dinamarca haviam forjado Harald Hardrada em uma lâmina afiada pela ambição. Mas o fogo dentro dele nunca se apaziguava. Quando soube que o trono inglês poderia estar ao seu alcance, não viu apenas uma coroa, viu a chance de ressuscitar o legado dos vikings, de unificar a Inglaterra em um novo império setentrional, tão vasto quanto os sonhos de seus antepassados. O pretexto era uma teia de alianças e promessas antigas. O grande Knud, o grande rei da Dinamarca, havia um dia governado a Inglaterra, a Noruega e a Dinamarca, tecendo uma rede de poder que se estendia pelo Mar do Norte. Após sua morte, o império se desfez, mas Harald via-se como herdeiro daquele legado. Afinal, Magnus, o Bom, rei da Noruega, havia reclamado a Inglaterra para si após a morte de Ardeknud, filho de Knud. E quando Magnus morreu, Harald declarou que aqueles direitos lhe pertenciam. Era uma reivindicação frágil, construída sobre promessas e acordos antigos, mas Harald não era homem de se deter por detalhes legais. A oportunidade surgiu em 1066, quando Eduardo, o confessor, morreu sem herdeiro, mergulhando a Inglaterra em uma crise de sucessão. Harold Godwinson, o poderoso conde de Wessex, apossou-se da coroa, mas seus rivais não demoraram a contestar seu direito. Guilherme, o bastardo, duque da Normandia, jurava que Eduardo lhe prometera o trono. E Harald Hardrada viu sua chance. Não agiria sozinho. Toshig Godwinson, irmão banido do novo rei inglês, uniu-se a ele, alimentando a invasão com sua sede de vingança. Para Harald, era a centelha que faltava. Uma guerra para reunificar os guerreiros do norte, para reviver a glória dos vikings e, talvez, para se tornar o último grande conquistador de uma era que já se esvaía. No verão de 1066, Harald reuniu uma frota colossal, quase 300 navios, diziam as crônicas, e partiu rumo às costas da Inglaterra. Seus homens eram veteranos endurecidos, forjados nas batalhas contra a Dinamarca. Agora, buscavam riqueza, glória e um lugar na história.
Quando as velas se encheram de vento e os cascos dos dracars cortaram as ondas, Harold deve ter sentido que o destino, pela primeira vez, estava ao seu lado. A Inglaterra, fértil e rica, esperava por ele. A saga de Harald Hardrada estava prestes a atingir seu clímax, não na Noruega, não em Bizâncio, mas na terra inglesa. Em setembro de 1066, a ambição de Harold transformou-se em ação. Com centenas de navios e milhares de guerreiros, cruzou o Mar do Norte para reclamar a coroa inglesa. Ao seu lado estava Tostig, o irmão traído do recém-corado Harold Godwinson. Juntos, planejavam derrubar o usurpador e forjar um novo Império do Norte. O ataque começou no norte da Inglaterra, onde Harold desferiu seu golpe com a velocidade e a fúria que marcavam toda a sua carreira. Desembarcou suas forças perto dos rios e avançou rapidamente sobre York, a grande fortaleza do norte. Em Fulford, a 20 de setembro, seus homens enfrentaram as tropas dos condes Edwin da Mercia e Morcar da Nortúmbria. A batalha foi feroz, mas os veteranos de Harold provaram-se invencíveis. Suas linhas disciplinadas empurraram os ingleses para trás, quebrando sua resistência. A vitória foi esmagadora. York rendeu-se, e as portas do norte da Inglaterra pareceram abrir-se diante dele. Após décadas de guerra, exílio e ambição incansável, Harold estava à beira do triunfo. Embriagado pela vitória, começou a consolidar seu domínio, exigiu juramentos de lealdade, tomou reféns, reuniu suprimentos. Tão confiante estava em seu sucesso que enviou parte de sua frota de volta à Noruega, certo de que a campanha já estava ganha. A coroa inglesa parecia ao seu alcance. Mas o destino movia-se mais rápido do que os homens. Harold Godwinson, que se preparava para enfrentar Guilherme da Normandia no sul, realizou uma marcha forçada de quase 320 quilômetros em menos de uma semana. Sua chegada repentina pegou Harold de surpresa. O rei inglês forçou a batalha que não poderia ser evitada. Harold, acampado perto de Stamford Bridge com apenas parte de seu exército, mal teve tempo de vestir sua armadura quando soube que as tropas de Harold já se aproximavam. Era o momento de uma das maiores batalhas da história da Inglaterra. Para Harald Hardrada, seria o último teste. A batalha que decidiria não apenas seu destino, mas o fim de uma era. Em 25 de setembro de 1066, a saga de Harald Hardrada chegou ao seu epílogo em Stamford Bridge. Recém-vitorioso em Fulford e convencido de que o norte já era seu, foi surpreendido pela velocidade de seu inimigo. Seus guerreiros estavam dispersos, muitos sem armadura, alguns descansando ao sol. Esperavam negociações com York, não um ataque relâmpago de um exército inglês que havia marchado dia e noite para enfrentá-los. A luta começou com uma defesa desesperada. A lenda conta que um gigante norueguês, sozinho, segurou a ponte contra a onda de soldados ingleses, ceifando-os um a um até ser transpassado por uma lança vinda debaixo do tabuleiro. Seu sacrifício deu tempo precioso às tropas de Harold, mas as forças eram desiguais. Os homens de Harold Godwinson estavam frescos, bem armados e determinados a esmagar os invasores. Harold, fiel ao seu nome, o governante severo, recusou-se a recuar. Alto, imponente e inconfundível no campo de batalha, liderou seus homens para o coração do combate com a mesma ferocidade que o acompanhará desde a Noruega até Bizâncio. Mas o destino é implacável. No auge da batalha, uma flecha atingiu sua garganta. O grande rei Viking caiu. Sua voz, que um dia ecoara ordens em campos de batalha distantes, silenciou-se no tumulto de espadas e gritos. A morte de Harold quebrou o espírito de seu exército. Seus homens lutaram com desespero, mas sem seu líder, a batalha virou-se rapidamente para a derrota. Milhares de vikings tombaram naquele campo. De toda a grande frota que cruzara o Mar do Norte, apenas uma fração retornaria. As sagas contam que, se Harold chegou à Inglaterra com mais de 300 navios, apenas 24 foram necessários para levar de volta os sobreviventes. A queda de Harold em Stamford Bridge não foi apenas a morte de um rei. Foi o fim simbólico de uma era. Por quase 3 séculos, os vikings saquearam, comerciaram e dominaram a Europa, semeando o terror nos reinos mais poderosos. Com a derrota de Harold, a idade dos grandes conquistadores nórdicos chegou ao fim. Em poucas semanas, Guilherme da Normandia triunfaria em Hastings, mudando a Inglaterra para sempre, mas a ameaça viking desapareceria com ela. Assim terminou a saga de Harald Hardrada, guerreiro, exilado, mercenário, rei e conquistador falho da Inglaterra.
Sua vida encarnou o espírito indomável da era viking, e sua morte escreveu seu último capítulo. Após Stamford Bridge, a Europa seguiu adiante, mas a lenda de Harald, feroz, ambicioso e implacável, permaneceu viva nas sagas, que ainda hoje o chamam de o último grande viking.